O programa Televisão e Sociedade está no ar. Prestes a completar 60 anos, a televisão brasileira é o tema deste especial. Trazida para o Brasil por Assis Chateaubriand, a primeira transmissão da televisão brasileira foi realizada no dia 18 de setembro de 1950, na TV Tupi. De lá para cá, muita coisa mudou. Os primeiros anos foram de aprendizagem. Apesar do início promissor, a dificuldade era manter uma programação diária. Hoje, a tecnologia permite a produção e a transmissão das informações com agilidade. Mais de 97% dos lares brasileiros possuem televisão. Para os que se dedicam ao estudo da televisão, ela é considerada uma ferramenta importante na formação cultural da sociedade. Por isso, é comum a gente ouvir que o brasileiro reconhece a si próprio, aí, pela TV. Para comemorar essa data histórica, o programa Televisão e Sociedade reuniu uma série de reportagens sobre as principais influências da TV no dia a dia das pessoas. E para começar, mandamos uma pergunta bem direta, assim na lata. Você está satisfeito com a sua imagem? Pois é, a televisão tem grande responsabilidade de insatisfação das pessoas quando falamos das medidas do corpo, ou do nosso modo de vestir e até da maneira como nos comportamos. Ela supervaloriza e destaca características físicas, tendo como referência, vejam só, as celebridades. E os estereótipos alimentam muitos programas nos mais variados canais de TV. A televisão leva à casa dos telespectadores formas diferentes de agir e pensar. Ela retrata modos de vidas comuns a determinados grupos sociais. A televisão cria estereótipos que podem reforçar preconceitos. A beleza é estampada em telenovelas e programas de TV, mas e fora delas? Ande nas ruas e o que você vê? Todo tipo de gente, mas dificilmente gente bonita como Juliana Paes, Gisele Bündchen, Angelina Jolie, Fábio Assunção, Kaká, George Clooney ou Brad Pitt. O documentário do canal NBC mostra como a TV influencia na formação de estereótipos nas crianças negras. O documentário foi produzido pelos psicólogos americanos Mamie e Kenneth Clark. No vídeo, os psicólogos mostram duas bonecas, uma na cor negra e outra na cor branca. As crianças apontam qual boneca preferem. O professor de comunicação Rodrigo Rossoni acredita que os padrões de TV influenciam para a formação de uma sociedade preconceituosa. A nossa sociedade é preconceituosa, ela é estruturada em cima de estereótipos. Isso tende, as telenovelas buscam, essa audiência e buscam também, acabam refletindo um pouco do que é essa sociedade. Para o apresentador do programa Conexão Geral da Gazeta, Renato Costa Neto, os profissionais da comunicação são os grandes responsáveis pela disseminação dos estereótipos. Ter o cuidado de ver realmente quem é o, entre aspas, o culpado pela manutenção desses estereótipos. Eu acho que está mais um profissional que, às vezes, algumas das grandes redes de televisão no Brasil são os mesmos há 20, 30 anos, que escrevem as novelas, e quem é telespectador, às vezes acaba até enjoando, porque a novela é sempre a mesma, com o mesmo discurso. A novela das 6 tem um estilo, a novela das 7 é a engraçadinha, que tem umas coisas meio de praia, a novela das 8 tem aquela coisa. Então, assim, a mudança dos profissionais, não estou querendo que se demita todo mundo, não é isso, mas os próprios profissionais que trabalham hoje têm que encarar novas famílias, novos rearranjos, novas ideias, e eu acho que é uma coisa que a televisão vai ter que aprender a fazer isso realmente. Mas, para toda regra, também é uma exceção, porém, até onde ela é aceita. No dia 11 de abril deste ano, uma cantora amadora se apresentou em um programa de novos talentos para uma rede britânica de televisão. Ao subir ao palco, tanto os jurados quanto a plateia demonstraram preconceito com sua idade, por nunca ter sido beijada, pela aparência desleixada e comportamento inseguro. Susan Boyle fugiu dos padrões e deixou todos de queixo caído, conquistando o mundo com a sua bela voz. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. A programação da TV é repleta de atores sociais dispostos a vender suas ideologias. Quem nunca assistiu às promessas dos políticos no horário eleitoral, ou um discurso inflamado da classe trabalhadora? A popularidade e a grande audiência deste veículo de comunicação garantem seu caráter formador de opinião. Estar na mídia significa estar presente no cotidiano público. A televisão, graças a características como a instantaneidade e o uso do audiovisual, tem um grande efeito sobre a população em geral, já que suas imagens chegam a milhares de lares brasileiros sem custo algum. Muitos movimentos sociais
recorrem ao poder de influência da TV para se comunicar com a população e disseminar suas ideias. Não importa a forma. O importante para esses grupos é estar na mídia para divulgar as causas que defendem. Como exemplo, podemos citar o movimento dos trabalhadores sem terra, que volta e meia aparecem na TV por meio das manifestações que promovem em busca de visibilidade como um movimento social, neste tão cobiçado espaço que se chama televisão. Os atores sociais, no caso que vocês estão me falando, o movimento sem terra, né, e outros que detêm uma certa organização, eles entram nos telejornais na medida em que surgem fatos que justifiquem isso. Não apenas a existência desses atores sociais vai levá-los ao telejornal, mas fatos novos que de certa maneira incorporem um valor a mais no noticiário daquele dia. Ele não vai entrar por entrar. Mas, ao mesmo tempo em que promove a visibilidade dos diversos atores sociais, a TV tem o poder de tornar rotineiras e deixar em segundo plano a fala dos atores, fazendo uma leitura própria dos fatos e suas intenções. Por isso, se tornaram comuns para os brasileiros as confusões provocadas pelo MST, já que o objetivo principal da causa que defendem é abafado pelas intenções políticas de quem lhe dá cobertura. Neste caso, a mídia apenas se utiliza das imagens e congela o discurso do movimento, transmitindo ao público apenas o que deseja. A maioria da população tem a televisão como principal fonte de informação, talvez a única. Automaticamente essa população passa a construir uma imagem, passa a ter uma visão, um ponto de vista sobre o movimento sem terra, a partir do que essa grande mídia aborda. Então, você tem uma população que sempre, quando fala em MST, associa a criminalidade, a violência, a invasão. No Brasil, os impérios da comunicação são formados por famílias. Assim, a relação da televisão com a classe política é uma relação de poder, sendo baseada principalmente no que ela pode significar para o veículo. Há momentos em que a mídia não pode ignorar. Existe o caso das diretas, em 1984, por exemplo. Foi uma tentativa flagrante da nossa maior emissora e a Rede Globo tentou ignorar aquele processo. A partir daquele momento houve um flagrante, quer dizer, a mídia, quem detinha o poder da informação, ignorou aquela informação. Aquela informação foi impossível de ser ignorada, né? Aquilo foi um baque grande. A Rede Globo nega isso. O uso predominante da força da imagem reforça o papel que a televisão exerce como formadora de opinião. Nos produtos de informação, como nos telejornais, dificilmente a imagem será contestada. Já na área de entretenimento, as construções da realidade, mesmo por meio da ficção, emprestam a mesma importância do veículo de televisão, o de construir identidades. As novelas, por exemplo, há muito se tornaram um espaço em que a visibilidade dos atores sociais tem sido utilizada para a reflexão dos problemas que a sociedade enfrenta ao longo da sua história. Um bom exemplo é a inserção de histórias de pessoas, com abordagens diversas com o uso de drogas e a síndrome de Down. Vamos agora pintar todos os círculos de amarelo. Nesses casos, a televisão levantou a discussão sobre determinados assuntos cotidianos. Foi uma forma de ajuda à sociedade na luta contra os diversos preconceitos, na tentativa de chamar a atenção das autoridades para os dramas da vida real. A dificuldade que os educadores encontram na relação com os alunos, por exemplo, tem sido abordada pela novela global Caminho das Índias. O folhetim está possibilitando a discussão do assunto na sociedade. Eu acredito que seja muito bom essa abordagem que a novela está fazendo, porque chama a atenção dos pais para ver o que é que o professor enfrenta dentro de sala de aula. Que sem uma atenção do aluno, sem um comportamento adequado, o professor não consegue, por mais que ele queira, por mais formidável que ele seja, por mais preparado que ele seja, ele não consegue dar uma aula suficiente para o aprendizado do aluno. A relação ensino-aprendizagem, ela exige não só a competência do professor, mas a disponibilidade do aluno em aprender. Eu acredito que essa coisa da educação sempre existiu. A escola como espaço de conflito, a relação entre professor e aluno muitas vezes violenta, desigual, injusta. Esse conflito transfere a responsabilidade para os pais, quer dizer, a escola sozinha não dá conta. Mas eu acredito que também a família não consegue dar conta. Tal como ela está estruturada hoje, não.
A mídia não pode ser um fórum único, exclusivo e privilegiado para discutir questões de educação. A televisão se tornou um espaço para discutir questões que a sociedade passa no dia a dia, conscientizando a população e dando visibilidade a certos grupos que até então estavam invisíveis na mídia. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água e a destruição dos mananciais demonstram que é preciso mudar o hábito ou o planeta deixará de existir. Mais do que informar e entreter, a televisão deve cumprir a finalidade de levar conhecimento e gerar transformação na sociedade. Mas há quem acredite que a TV não cumpre com esse papel quando o assunto é mudança para um mundo sustentável. O problema ambiental hoje, ele é assunto para todas as áreas. Somos os grandes contribuidores para o ambiente que a gente está vivendo, né? A responsabilidade com o meio ambiente de cada um é muito grande. Meio ambiente envolve tudo. Você é meio ambiente. A busca por um mundo sustentável é assunto frequente na televisão. Mas será que a cobertura da TV tem ajudado na sustentabilidade do planeta? Meio ambiente envolve tudo. Você é meio ambiente, você está inserido numa ecologia, tudo que você, o seu consumo, o que você consome, o que você produz, está relacionado ao meio ambiente. Então, meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta, desde a água, desde animais, mas também seu lixo, seu produto da poluição. A gente retrata mostrando os problemas e principalmente soluções, porque a mídia convencional tem se encarregado de mostrar problemas, mas não acompanha soluções desses problemas. Todos os dias são veiculadas notícias que traduzem as tragédias ambientais da sociedade dos nossos dias atuais. No entanto, mais do que informar, os especialistas afirmam que o jornalismo deve despertar uma consciência para um mundo sustentável. A televisão é uma ferramenta muito importante, porque ela trabalha a questão visual, né? Só que, numa análise, a maioria dos programas que se dedicam à televisão acabam fazendo uma viagem superficial, mesmo trabalhando com a imagem. O discurso acaba sendo supérfluo, sabe? E ele não entrando nas questões da forma que ele precisa trabalhar. Para alguns estudiosos, vivemos em um sistema linear de produção global que deve ser dividido em extração, produção, distribuição, consumo e tratamento de lixo. Mas, para a maioria, a TV é a grande culpada por desviar e sobrecarregar o componente consumo. Hoje, você vê muitas coisas sendo criadas, mas dentro de pouco tempo, elas são inúteis. É a cultura que está se estabelecendo no nosso meio. Agora, é lógico que tem aquela parcela da sociedade, que é uma parcela muito grande, porque o nosso país é um país de desiguais, que não tem essa consciência. Isso é fato, né? São as pessoas que estão literalmente excluídas, né, das questões do dia a dia. Estão excluídas, inclusive, das ações para melhorar a questão do meio ambiente em determinadas áreas. Então, uma pessoa, você imagina, que não vê medidas dentro do seu bairro ou dentro da sua área, né, medidas para proteger o meio ambiente, essa pessoa, inevitavelmente, ela acaba não colaborando também. A televisão acaba tratando, mas acaba tratando de uma forma que não atende às necessidades de você provocar mais a comunidade para que a comunidade possa se sensibilizar nessas questões e mudar os hábitos comportamentais. Isso depende não só da imprensa, não só da televisão. Depende do órgão público, depende das secretarias que são voltadas para a questão do meio ambiente. Ou seja, depende de campanhas ambientais para que as pessoas acordem. Agora, é uma tarefa dificílima. A tarefa é difícil, porque o universo nosso, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, é imenso. Quem tem que trabalhar as questões da comunicação são os comunicadores sociais. Quem tem que fazer esse papel de pegar as questões ambientais, definir as estratégias, é o comunicador. Nós também devemos ser mais críticos em relação às informações que nós estamos recebendo, né? Nós temos que saber discriminar aquilo que realmente tem valor do que aquilo que não tem valor.